Amados, o texto que eu tenho para nós hoje é 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 1 ao 12. 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 1 ao 12. E o tema da nossa reflexão é contribuição, fruto da graça. Contribuição, fruto da graça. 2 Coríntios 8, o verso 1 ao 12. Assentados como estamos, nós vamos ler este texto. Os que não têm a sua Bíblia presente, podem acompanhar na tela, está aí. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato da graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor, dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor este plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Por quê? Se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Que Deus possa abençoar este texto, esta palavra no meu e no seu coração. Contribuição, fruto da graça. Conta-se que certo homem, depois de 20 anos de casamento, ele decidiu divorciar-se da sua esposa. Na preparação para o acordo financeiro, para que ambos pudessem então ali contabilizar o que pertence a um, o que pertence ao outro, ele começou a vasculhar os canhotos dos cheques, os extratos bancários, as faturas do cartão de crédito, ou seja, tudo aquilo que compunha a história de gastos durante esses 20 anos de casamento. Uma conta paga após outra trazia a ele as memórias de um passado que já havia há muito se esquecido. Então, na medida em que ele se confrontava com o extrato bancário, com as faturas, ele ia ali analisando, ele ia olhando, e isto trazia no seu coração e na sua mente a história da vida dos dois. Ele analisou a conta que foi paga no hotel com sua esposa quando eles saíram para a lua de mel. Ele viu e percebeu nesses extratos a quitação do primeiro carro, como eles se dedicaram, se esforçaram juntos a pagar aquele carro, a conta do hospital quando a primeira filha nasceu,
e as despesas todas que estavam ali naquele extrato, a quitação da casa, a conta que foi paga da viagem que eles juntos fizeram ao exterior, e ele foi analisando todas as despesas que durante esses 20 anos fez a história da caminhada dos dois. E finalmente ele, olhando para aquilo, num momento ele não pôde mais suportar, o coração dele ficou apertado, ele empurrou toda aquela papelada na mesa, pegou o telefone e ele ligou para sua esposa. Ele disse que ao longo de 20 anos, eles tinham investido muito, mas muito mesmo na vida de um e do outro para jogar tudo fora. E ele então pediu, clamando, para que ela desse uma chance para um recomeço, para que a história pudesse ser mudada. O que eu quero dizer, amados, queridos, que as nossas movimentações bancárias, os extratos que nós temos também na nossa conta, os gastos que nós contabilizamos na nossa história de vida, falam especialmente dos nossos valores e do nosso estilo de vida. Tudo o que acompanha os seus gastos, tudo aquilo que de fato faz parte da tua vivência, de alguma maneira está num extrato, está numa conta que você investiu ou gastou durante a sua vida. E mais do que qualquer outra coisa, esses comprovantes, eles revelam a nossa caminhada com Deus. Eles revelam o quanto nós priorizamos Deus. Eles mostram o quanto Deus estava ali naquela lista de valor, de importância, ou seja, aonde de fato estava o nosso tesouro. Aonde estava o meu e o seu coração. É por isso, queridos, que Deus, Ele no Novo Testamento fala tanto de finanças. Ele fala tanto de dinheiro. Principalmente por meio do apóstolo Paulo e Jesus. Eu não sei se você sabia que na Bíblia há 2 vezes mais versículos falando sobre dinheiro do que sobre fé e oração. Impressionante. Nós não temos tanta ênfase na fé e na oração como na questão financeira. Nós temos aproximadamente 2.350 versículos sobre dinheiro, sobre finanças, sobre mordomia. 1/3, 33% das parábolas que Jesus ensinou e que ele contou, falam de mordomia. Durante o seu ministério terreno, o Senhor falou muito mais sobre dinheiro do que céu e inferno junto. Ele não ensinou tanto sobre a vida depois daqui do que sobre a questão do dinheiro. Aproximadamente 15% do que ele disse está relacionado à questão do gasto, das finanças, da mordomia. Por quê? A Bíblia, amados, ela fala extensivamente sobre este tema, não porque ela seja um manual de arrecadação de fundos financeiros para a execução de projetos que nós chamamos projetos nobres, importantes, ou para enriquecer os líderes religiosos, mas porque de fato ela é coerente com aquilo que Jesus ensinava e dizia: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Essa é a verdade mais profunda do ensino de Jesus. Aonde você coloca o teu coração, nas coisas que você prioriza na tua vida, aquilo que tem sido alvo
do teu investimento, dos teus gastos, é ali que está a história do teu coração. É nisso que revela a tua caminhada. Então, aquilo que é importante para você, é ali que de fato está a lista das tuas prioridades. E dessa forma, nós não precisamos adivinhar por que Jesus, naquele encontro que ele teve com Zaqueu, na caminhada para Jericó, e ali Jesus fez uma declaração impressionante. Ele diz assim no verso 9 e 10 de Lucas 19, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem, Zaqueu, também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem era esse Zaqueu? Zaqueu era um publicano, ele era um coletor de impostos. Ele era um dos maiorais, mas ele era um homem tremendamente odiado, ele era desprezado. Por quê? Como cobrador de impostos, os judeus criaram uma cisma com ele, porque de certa forma Zaqueu estava agradando as autoridades romanas, por arrecadar os impostos, e ele muitas vezes sobretaxava esses impostos de tal maneira que as pessoas se sentiram numa obrigação e nas coisas muito pesadas. Mas aí vem Jesus e tem um encontro com este homem, e ali está expresso a alegria libertadora da salvação que estava agora fluindo na alma de Zaqueu. Agora ele era um novo homem, ele era transformado, ele teve sua vida totalmente mudada, e é por isso que ele tem o seu coração solto das garras da fortuna, do dinheiro, dos bens, e no verso 8 ele faz uma declaração surpreendente diante de Jesus, quando ele diz: Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Que incrível! A graça alcança o coração de Zaqueu, a graça transforma a vida deste homem, e este homem, ele logo se dá em conta que Deus precisa tratar no coração dele a questão do dinheiro. Deus precisa trabalhar na mente e na vida dele a postura, como ele encarava a realidade das finanças. E essa é uma verdade teológica crucial no texto de Lucas. Principalmente quando nós levamos em conta aqui, queridos, o verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aqui, teologicamente, é consensual aceitar por todos os estudiosos como sendo o verso tema de todo o Evangelho de Lucas. E a conclusão teológica que nós podemos chegar é a de que a salvação autêntica, ela muda a nossa orientação, o nosso entendimento, a nossa concepção sobre o dinheiro, e ele redireciona as nossas prioridades e os nossos interesses pessoais. O Evangelho, ele muda as nossas prioridades. O Evangelho, ele inclina o nosso coração para aquilo que agrada a Deus. E Zaqueu, ele foi impactado pelo Evangelho. Ele disse: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Eu não sei se eu teria essa coragem que Zaqueu teve, se eu tivesse essa disposição interior. Mas para Lucas, aqui, queridos, a conclusão é radical. Se a nossa profissão de fé não for acompanhada pelo desapego às coisas materiais, transformando a nossa vida em pessoas mais liberais, tudo indica que ainda nós não fomos salvos. Essa é a grande verdade.
Se alguém não tem o seu coração inclinado para a expressão da generosidade, a expressão de investir no reino de Deus, investir naquilo que realmente promove o reino de Deus na vida das pessoas, é bem provável, se o teu coração não tem esta inclinação, você ainda precisa ser alcançado pela graça. Você ainda precisa ser transformado por Jesus. Por isso que alguns crentes mais antigos, eles afirmavam que alguém só se converteu de verdade se o seu bolso se converteu. E é verdade. Teologicamente, no ensino de Jesus é verdade. Se o seu bolso ainda não se converteu, é sinal de que você ainda não foi confrontado pelo Evangelho. Por isso, irmãos, que contribuição na obra, no reino, é fruto da graça que nos alcançou, da graça que nos mudou. Só oferta e dizima com alegria quem é crente de verdade. Quem não é crente de verdade, faz isso como um senso de obrigação. Como que se fosse um peso. Como que se fosse, parece que o pastor e a igreja estão me cobrando. Parece que estão olhando para a minha vida. Mas aqui o verso 9 diz que quem é filho de Abraão, como Zaqueu foi considerado, este também é filho de Abraão, é quem tem fé salvadora. É quem tem uma vida transformada. Por isso nós precisamos fazer um check-up radical das prioridades da vida encontrada, na alegria da salvação. E, consequentemente, participarmos desta graça de contribuir. Se existe uma coisa que eu gostaria que você levasse para a sua casa nessa noite, é que contribuir no reino, na obra de Deus, é uma graça, é um privilégio. Essa mesma graça que nos alcançou, o qual Deus deu o seu Filho, único Filho, precioso Filho, para ir até a cruz e pagar o preço do nosso pecado. Essa graça que transformou a nossa vida, ela nos leva a também manifestar atitudes, gestos de piedade, de amor, de misericórdia, de bondade. E aqui em 2 Coríntios, e agora eu já vou concluir, antes de nós celebrarmos a ceia, no capítulo 8 e 9, Paulo ele está em perfeita harmonia com Jesus Cristo e com o restante das Escrituras no que realmente diz respeito a este tema, que contribuição é fruto da graça que salva, da graça que santifica, da graça das coisas que o dinheiro muitas vezes quer nos fazer apegar. Ela nos livra disso, das coisas que o dinheiro ele quer comprar. Ele não é mais o nosso escravo, ele não é mais o nosso senhor. Agora ele é parte integrante dessa transformação e desta obra que alcançou a nossa vida. Por isso, queridos, nós descobrimos a contribuição como graça, mais do que qualquer outra ocasião. Quando aqui Paulo, ele chega à igreja de Corinto e ele percebe a atitude generosa de amor que permeava o gesto da igreja da Macedônia em relação à igreja de Jerusalém. Queridos, aquelas pessoas eram extremamente pobres, mas muito pobres, sem nenhuma comparação com o que nós estamos vivendo. Eles eram extremamente carentes de recursos. Eles viviam na rapa do tacho. Mas o coração deles era aberto e cheio de generosidade. E os coríntios, eles queriam ter a mesma dignidade de contribuir do que os crentes da Macedônia. E por isso eles pediram que Deus desse a eles esta graça também, de realmente compartilhar
o que Deus tinha feito na vida deles. Irmãos, contribuir no reino muda a vida da gente. Muda as referências, muda as nossas prioridades. Altera a sensação de prazer, de realização. Subjuga o poder do diabo sobre o dinheiro. Eleva os alvos da nossa vida, os nossos alvos se tornam totalmente outros. Por quê? Porque faz-nos pensar nos outros. Faz redirecionar o nosso coração nas necessidades das pessoas, especialmente na vida daquelas pessoas que a gente nem conhece e nunca viu. Por isso, o investimento na obra missionária, nos projetos missionários, porque a gente investe em pessoas que estão levando o evangelho e que nós nunca conhecemos aqui na face da terra, mas um dia Deus vai nos dar a alegria de conhecê-los na eternidade e conhecer os frutos que foram levados a Deus, porque depois que você lança o pão nas águas, diz o profeta Isaías, depois de muito tempo você vai o encontrar. Porque é resposta de um coração cheio da graça, que tem visão, que tem entendimento de investir no reino de Deus. Que Deus possa realmente nos fazer entender esta obra da graça todos os dias da nossa vida e proporcionar a mim e a você sempre um coração generoso para o reino de Deus e para a obra do Senhor. Que Deus abençoe esta palavra no meu e no seu coração. Amém? Amém.